Seria possível um dedicado comandante de uma aeronave, mesmo após partir deste mundo em um acidente, voltar a bordo de outras aeronaves em perigo para alertar seus tripulantes sobre uma possível tragédia? De acordo com o descrito por testemunhas dos fatos ocorridos, isso realmente pode acontecer. Salve inscritos e visitantes do canal Acervo Sobrenatural. No vídeo de hoje, vamos falar a respeito do fantasma do voo 401, o voo mais misterioso da história. Miami, a mais importante cidade da Flórida, é banhada a leste pelo Oceano Atlântico, que deu a Miami belas praias, trazendo turistas que impulsionam a economia local. Pelo lado oeste, a natureza foi menos pródiga. Os Everglades formam uma das maiores regiões alagadas do mundo, um extenso e escuro pântano localizado sob a rota de aproximação oeste para o Aeroporto Internacional de Miami. A noite de 29 de dezembro de 1972 era típica desta época do ano. Cristalina e escura também. Era fase de lua nova. Não era possível distinguir céu e terra, pântano e firmamento. A escuridão embaralhava a visão, afetava o julgamento de espaço e distância. Pois bem, às 21 horas e 20 minutos, decolou do aeroporto JFK em Nova York, 1.755 quilômetros ao norte de Miami, o voo Eastern 401, operado por um L-1011 TriStar, matriculado com o prefixo N310EA, com apenas 4 meses e 10 dias desde que for entregue à companhia. Os 163 passageiros a bordo voariam no que havia de mais moderno e confortável. Com capacidade para quase 300 passageiros, o TriStar era um dos novos widebodies, ou seja, aviões de fuselagem larga, sensação no início dos anos 70. Na cabine de comando estavam 3 profissionais experientes. O comandante Robert Loft tinha mais de 30 mil horas de voo. Em seus 55 anos de vida, com apenas 300 delas no comando do TriStar. O primeiro oficial Bert Stockstill, com 42 anos, e o engenheiro de voo Don Repo, com 51, completavam a tripulação técnica. Na cabine, cuidavam dos passageiros, 10 comissários e comissárias. Doris Elliott era comissária na Eastern. No começo de dezembro de 1972, enquanto trabalhava na Galley, durante um voo entre Orlando e JFK, subitamente teve uma visão. Um TriStar da Eastern batendo nos Everglades numa noite escura. A sensação foi tão forte que Doris atirou-se numa poltrona vazia e pediu ajuda às suas colegas comissárias. Assustadas, perguntaram a Doris a razão do seu mal-estar. Doris respondeu aos soluços: "Vamos perder um TriStar nos Everglades, perto do Natal. Vai ser de noite e morrerá muita gente." Suas colegas tentaram acalmá-la, dizendo: "Bobagem, Doris. Nada disso vai acontecer", disse uma delas. "Não?", retrucou Doris com firmeza. "Eu tenho visões. Desde minha adolescência, é assim. Eu vi um trem colhendo um carro com meus amigos. E isso 5 dias antes do acidente. Eu vejo as coisas e elas acontecem." Ou então, que uma das comissárias perguntou: "Estaremos no avião, Doris?" E Doris respondeu: "Não, mas vai ser por pouco." No dia 29 de dezembro, Bob Loft acordou cedo e cuidou do jardim de sua casa. Afável, sério e consciencioso, extremamente frio sob pressão, Loft era o piloto número 50 na lista de mais de 4.000 tripulantes técnicos da Eastern. Sua jornada naquele dia seria apenas uma ida e volta entre Miami e JFK. No aeroporto JFK, Doris aguardava seu último voo do dia, o Eastern 401, com destino a Miami. Ela chegara há pouco vinda de Tampa,
Outro voo da companhia, o Eastern 26, estava muito atrasado e traria a tripulação para trabalhar no voo 477. Como o voo 26 não chegava, foi necessária uma mudança de última hora na escala dos tripulantes. Foi dada a ordem para Doris e suas colegas embarcarem no voo 477 com destino a Fort Lauderdale via West Palm Beach. A tripulação chegando no voo 26 seria então alocada ao voo 401. A troca foi feita e Doris não se queixou. Chegaria mais cedo em casa. Finalmente, com a tripulação transferida do voo 26, o Eastern 401 podia partir. Ajudado por um vento de cauda, o L-1011 tirou parte do pequeno atraso na partida. O voo transcorreu normalmente, eram 23 horas e 29 minutos, e o TriStar manobrava sobre a escuridão do pântano em aproximação para a pista 09L. Na reta final, ao passar pela marca dos 3.000 pés, Stockstill percebeu que a luz de indicação de travamento do trem de pouso dianteiro não estava acesa. A apenas 1.500 pés de altura e a segundos do pouso, o cauteloso Loft comandou uma arremetida. O TriStar ganhou altura e solicitou à torre instruções, recebendo como resposta: Eastern 401. Suba e mantenha 2.000 pés. Contate o controle de saída na frequência 128.6. O TriStar executou uma curva para a proa 360 e depois tomou o rumo de 270 sobrevoando os Everglades. A tripulação solicitou e obteve autorização para descrever uma série de órbitas enquanto tentava descobrir o problema. Angelo Donadel era engenheiro na Eastern, responsável pelos TriStar na frota e fã do moderno jato Lockheed que conhecia como poucos. Voava naquela noite como observador na cabine, ocupando o assento extra conhecido como Jump Set. Quando surgiu o problema, Donadel prontificou-se a ajudar a tripulação. O comandante Loft acreditava tratar-se apenas de uma lâmpada queimada, ao invés de um real problema no mecanismo de trem de pouso. Para verificar se o trem estava baixado e travado na posição segura, era preciso descer na baia de eletrônicos, situada numa caverna sob o piso da cabine de comando, e de lá observar, através de um periscópio especialmente desenhado para esta função, se o trem de pouso dianteiro estava travado. O acesso à baia era feita por uma escotilha no chão da cabine de comando. Donadel e Repo desceram encontrando dificuldades em enxergar claramente na apertada e escura baia. O TriStar voava no piloto automático, cumprindo a sua órbita a 2.000 pés, enquanto a tripulação tentava resolver o problema. Impaciente, Loft ergueu-se do seu assento. Ao fazê-lo sem perceber, empurrou a coluna de comando e desligou o piloto automático. Uma configuração de sistema onde bastava uma pressão de 15 a 20 libras sobre uma coluna de comando para desligar o autopilot. Loft e a sua tripulação não perceberam que o TriStar iniciara por conta própria uma suave descida, abandonando a altitude de 2.000 pés. Prosseguindo na tentativa de resolver o problema, minuto após, Repo e Donadel confirmaram: o trem de pouso estava baixado e travado. O L-1011 poderia pousar com segurança. Loft e Stockstill voltaram às suas posições. Loft chamou a torre de Miami e informou que estava pronto para reiniciar a sua aproximação. E já em seu assento, Stockstill examinou o painel à sua frente. Espantado, descobriu que o L-1011 voava mais rápido do que o previsto, a 190 nós. Olhou para o altímetro e este marcava menos de 100 pés de altitude. Sua voz saiu num tom elevado denunciando a sua surpresa. Nós fizemos alguma coisa com a altitude? O quê? Perguntou surpreso o comandante Loft. Ainda estamos a 2.000 pés, certo? Loft olhou para o seu altímetro. Olhou também para fora. Notou um estranho brilho nos visores frontais.
As luzes de aproximação do TriStar começavam a ser refletidas nas águas escuras dos Everglades. Eram 23 horas, 42 minutos e 5 segundos. A voz tensa de Bob Loft ficou registrada no gravador da cabine. Ei, o que está acontecendo aqui? Às 23 horas, 42 minutos e 9 segundos da noite de 29 de dezembro de 1972, o TriStar matriculado N310EA entrou voando a 400 km por hora no pântano. A desintegração foi imediata. A fuselagem partiu-se em 3 grandes partes, separando-se das asas, motores e da cauda. Muitas partes afundaram e desapareceram de vista. Outros pedaços desmembrados, como a gigantesca carcaça, permaneceram sobre as águas. Horas depois, equipes de resgate chegaram ao que restou da cabine de comando em busca dos tripulantes. Stockstill morrera no impacto inicial. Bob Loft, com graves ferimentos na cabeça, várias costelas e coluna fraturadas, fitou os membros da equipe de resgate que tentavam consolá-lo e disse simplesmente: "Eu vou morrer". Em mais um par de minutos, Bob Loft perdeu a sua última batalha. O resgate agora concentrava-se em Repo e Donadel, que ainda estavam dentro da baía de aviônicos na hora do impacto. O engenheiro Don Repo resistiu por apenas mais algumas horas. Donadel sobreviveu, apesar de seus ferimentos graves. Do luto ao espanto. Doris estava no ônibus da tripulação quando foi avisada do desastre. Imediatamente lembrou-se de sua premonição e irrompeu num pranto descontrolado. A dor atingiu a todos da família Eastern, especialmente pelo desastre ter ocorrido na cidade sede da empresa, Miami. Mas foi em fevereiro de 1973 que a empresa passou do luto ao espanto. Em um TriStar idêntico ao acidentado com o prefixo N318EA, começaram a acontecer fatos estranhos. De uma hora para outra, tripulantes trabalhando na galeria do porão reclamavam que a temperatura estava fria demais. Essa galeria era uma característica única do TriStar, de maneira a permitir uma maior ocupação de assentos na cabine principal. O acesso de tripulantes e refeições era feito por um pequeno elevador. Uma comissária de nome Virginia P. trabalhava esquentando as refeições quando notou uma névoa ou halo começando a se formar na galeria. Parou o que fazia e olhou com curiosidade para o estranho fenômeno. Era como se uma pequena nuvem crescia no exíguo espaço. E, para seu espanto, começou a se formar dentro dessa nuvem uma imagem. Paralisada de medo, Virginia viu um rosto lentamente surgir. Era a face do engenheiro de voo, Don Repo. Virginia, em desespero, subiu para a cabine principal. Atordoada, nada disse aos colegas exceto que não passava bem. Com medo de ser afastada por insanidade, guardou o segredo e a aparição. Mas menos de um mês após, soube de outro incidente a bordo do N318EA. A volta do comandante. Certo dia, durante os procedimentos de embarque no aeroporto de Newark, a comissária-chefe de um voo com destino a Miami percebeu a presença de um comandante da Eastern sentado na primeira classe. Conferindo a sua lista, não encontrou registro de nenhum tripulante voando como passageiro extra. Aproximou-se e indagou o comandante. Este, com uma estranha expressão no rosto que misturava um claro desconforto com tensão, olhava fixamente para frente e não respondia às perguntas da comissária, que começou a ficar irritada.
As constantes perguntas sem respostas atraíram a atenção de outros passageiros da primeira classe. Perdendo então a paciência, a comissária foi até a cabine e chamou o comandante de voo para que ele tentasse obrigar o estranho tripulante a se comunicar. Ao chegar na poltrona, o capitão de voo reconheceu o comandante silencioso. Sem se conter, ele gritou: "Meu Deus do céu, é Bob Loft!" Na frente de todos, a silenciosa figura desapareceu no ar. O voo foi cancelado. Passageiros histéricos tiveram de ser atendidos e acalmados. E com este incidente, a imprensa tomou conhecimento de que havia algo a mais nos aviões da Eastern, o livro de bordo do N318EA, onde as tripulações reportam anomalias, discrepâncias e panes, começou a ficar cheio de anotações como estas: JFK durante reabastecimento. VP da Eastern primeira a embarcar. Cumprimenta o comandante no avião. Percebe ser Bob Loft. VP sai do voo. Voo New York-Miami. Comandante Loft visto por 3 tripulantes que tentam falar com ele. Loft não responde e desaparece na frente dos 3. Avião inteiramente revistado. Voo cancelado. Os livros de bordo de mais 2 aeronaves, o N317EA e N308EA, passam a colecionar anotações como estas: funcionários da Marriott reabastecendo a galeria da primeira classe saem correndo do avião e recusam-se a voltar. Homem com roupa de segundo oficial teria aparecido na galeria e desapareceu em pleno ao ar logo em seguida. Comissária abre o compartimento de bagagens e dá com o rosto de Bob Loft dentro do compartimento, olhando fixamente em seus olhos. Comissária desmaia, voo atrasado. Copiloto faz a volta olímpica na aeronave. Cheque pré-voo. Retorna ao seu assento na cabine. Encontra engenheiro de voo sentado em sua poltrona. Engenheiro diz: "Já fiz o pré-cheque, não se preocupe." Engenheiro era Donald Repo. Desapareceu subitamente na sua frente. Vozes. Esta foi a primeira vez registrada que uma das aparições fala com alguém, mas não foi a última. Na segunda, um comandante embarcou para pilotar um L-1011 em San Juan, Puerto Rico, e deu de cara com Repo dentro da cabine. Assustado, parou e olhou diretamente para Repo, que teria dito: "Não haverá mais nenhum acidente com o L-1011 na Eastern. Nós não deixaremos que isto aconteça." Mas o mais extraordinário aconteceu no N318EA, estacionado em Nova York num voo com destino à cidade do México e Acapulco. Enquanto preparava as refeições, uma comissária viu o rosto de Repo formando-se no vidro de um dos fornos da galley no porão. Aterrorizada, subiu para a cabine principal e chamou um colega. Decidiram retornar à galeria e, ao chegar, ambos viram a face de Repo. A aparição disse simplesmente: "Cuidado com o fogo neste avião", e sumiu. O voo decolou e pousou na cidade do México sem problemas. Ao dar a partida para a continuação para Acapulco, o motor número 3 apresentou uma pane séria, obrigando o voo a ser cancelado. A tripulação técnica foi instruída a trazer o avião de volta à base de manutenção de Miami, fazendo o voo de translado, ou seja, sem passageiros, com apenas 2 motores. No dia seguinte, o N318EA iniciou a sua decolagem da cidade do México com apenas 3 tripulantes a bordo. Ao chegar na VR, o motor número 1 explodiu e começou a pegar fogo. O TriStar, voando com apenas 15 metros acima do solo, mal conseguiu evitar os obstáculos e prédios no final da pista. Minutos depois, tendo ganhado um pouco mais de altitude, a tripulação iniciou o retorno e conseguiu pousar em segurança. O incidente trouxe ainda mais exposição na mídia ao drama da Eastern. Tripulantes começaram a pedir para serem transferidos de equipamento. Talk shows na TV começaram a falar insistentemente sobre o assunto. Por outro lado, malucos,
Curiosos e médiums faziam reservas para voar nos aviões, assombrados da Eastern. A empresa declarou que os incidentes eram apenas boatos, desmentindo seus tripulantes. Em carta interna, ameaçava com demissão sumária qualquer nova manifestação ou vazamento de informações para o público ou a imprensa. 2 fatos provam que algo anormal estava mesmo acontecendo. Os livros de bordo das aeronaves N318EA, N308EA e N317EA foram substituídos de um dia para o outro sem maiores explicações. E mais importantes, as aparições cessaram por completo no início de 1974, num período de dias. Causa descoberta. Investigações e documentos comprovam um fato. Os 3 L-1011 citados tinham algo muito em comum. Durante as suas revisões de rotina, os 3 tiveram partes, peças e sistemas trocadas ou substituídas por peças que foram tiradas dos destroços do N310EA, o voo 401. Este é um procedimento usual. Como muitas partes do N310EA foram resgatadas e levadas para um hangar em Miami para os trabalhos de investigação, após a conclusão dos trabalhos, a Eastern recondicionou muitas peças, economizando um bom dinheiro. Todas foram lavadas, recondicionadas, testadas e aprovadas pelos técnicos da empresa. O primeiro avião a entrar no hangar para um cheque mais completo foi o N318EA, que, portanto, recebeu a maioria destas peças tiradas do sinistrado N310EA. Outras aeronaves que também receberam peças foram justamente aquelas em que foram registradas o maior número de aparições, o N308EA e o N317EA. A direção da Eastern percebeu o fato e mandou a diretoria de manutenção retirar todas as peças vindas do N310EA. Foi só assim que Repo e Loft deixaram de aparecer nos TriStars da empresa. Contato. John G. Fuller, respeitado autor e jornalista americano, é o responsável pela descoberta e revelação ao público de muitos destes fatos. Publicou um livro sobre o assunto, The Ghost of Flight 401, 1976, Souvenir Press, onde relata todo o drama do acidente e dos fatos que se seguiram. Relata também o contato feito através de uma médium, Elizabeth Mangione, entre Donald Repo, sua esposa Alice e sua filha Donna. Fuller conheceu no curso das investigações desta médium, a qual afirmava estar recebendo mensagens de Repo. Uma sessão mediúnica foi marcada. Fuller anotou todas as mensagens recebidas por meio de uma tábua ou Ouija. Entre estas estão: Donna, seja uma boa menina. Eu te amo muito. Saci, eu te amo. Lágrimas não ajudam. E uma mensagem que aparentemente não fazia sentido: os ratos já saíram do sótão? Impressionado, Fuller contatou a família de Repo e marcaram um jantar em Miami. Cuidadosamente, Fuller foi contando de suas descobertas até que tomou coragem e relatou as frases anotadas na sessão. Alice, até então cética, explodiu em lágrimas. Saci foi um apelido que Dom inventou para mim em nossa lua de mel e nunca mais usou. E os ratos no sótão aqui de casa, só ele e eu sabíamos. Todos se emocionaram. Foi quando Alice contou um fato até então escondido por ela. Meses antes do acidente,
um telefonema foi dado para a casa dos Repo. Alice atendeu e uma voz masculina disse simplesmente: "Seu marido Donald morreu num desastre aéreo." Irritada, Alice desligou e, virando-se para Donald, que tomava tranquilamente o seu café, relatou a conversa. Repo fez pouco caso. "É um trote estúpido e cruel, Alice. Não ligue para isso." Meses depois, Alice atendeu outro telefonema. Do outro lado da linha, uma voz extremamente grave. Era um homem dizendo trabalhar na coordenação de voos da Eastern. Queria falar com Repo, que estava nesse dia de folga em casa. Donald atendeu e, depois de alguns minutos, disse a Alice: "Querida, fui chamado para uma substituição. É um voo de ida e volta para Nova York. Estarei em casa por volta da meia-noite." Donald saiu para o aeroporto. Uma hora depois, e ainda pensando no assunto, Alice tomou um choque. Reconheceu a voz grave que meses antes tinha passado o trote. Era a mesmíssima voz que chamara seu marido horas atrás para assumir o voo. Desesperada, Alice ligou para a empresa, mas o TriStar já havia partido com Donald, no voo Eastern 401. Dias após os funerais, Alice foi até a empresa, tentando descobrir a identidade do funcionário de voz estranha que convocou Donald para o fatídico voo. Foi recebida pelo chefe de departamento de escala, que coordena quais tripulantes farão os voos. O homem calmamente levou-a até a sala reservada e com tranquilidade revelou que ninguém em seu departamento, e até onde ele soubesse em toda a empresa, havia convocado Donald Repo naquele dia para trabalhar no voo 401. Foi uma surpresa aqui no departamento quando ele se apresentou. Já estávamos tentando chamar outros tripulantes em stand-by, quando Repo apareceu. Foi muito bom para nós naquele dia, mas uma trágica coincidência para Donald. Sinto muito, Sra. Repo. Quem seria o misterioso homem que havia convocado Donald Repo para o trabalho naquele dia? Em 1978, foi feito um filme baseado nos acontecimentos fantasmagóricos do voo 401, o qual foi estrelado pelo famoso ator Ernest Borgnine. Seu nome é O Fantasma do Voo 401, ou The Ghost of Flight 401. Os fatos ocorridos no voo 401 foram uma prova de que o sobrenatural está presente em nosso mundo, mesmo dentro de aviões a muitos quilômetros de altitude. E eu quero saber a sua opinião nos comentários. O que você acha sobre esses acontecimentos no voo 401 e nos outros aviões onde ocorreram as aparições dos oficiais mortos no acidente? Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal ativando todas as notificações. E eu te espero em nossa próxima história.